Então, mas eu acredito que não precisa chegar esse tempo, porque o vereador professor Giovanni vai fazer essa reunião com a gente e a gente consiga aí resolver o problema desses moradores. Obrigado pela presença e é assim que funciona. Vim aqui, estamos aqui à disposição todas as vezes que vocês precisarem. Muito obrigado, é só isso. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rodrigo, da Imobiliária, por 15 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, professor Giovanni, boa noite, senhores vereadores, boa noite, público aqui presente, moradores do Jardim Vitória, mais especificamente da rua Ana de Moraes. Eu vou aqui quebrar o protocolo, geralmente, eu vou falar direcionado para vocês. Geralmente, nós, vereadores, fazemos o requerimento, como vocês viram, durante o expediente, ele é lido e votado. Hoje eu vou fazer uma coisa extracurricular, que até está fora do regimento, para que vocês sejam atendidos o mais rápido possível. Então, esse requerimento, eu acabei de redigi-lo, ele está pronto, eu fiz o requerimento para vocês e vou assinar aqui agora o requerimento, ele não vai para votação. Eu vou assinar e vou encaminhar para o líder de governo, para o vereador Abner, que assine junto comigo, e o professor, como ficou aqui também, nós levaremos diretamente no gabinete do prefeito, sem esperar os 15 dias. E eu vou ler o requerimento para que vocês tenham o entendimento do que a gente está solicitando do prefeito. Há tempos, os moradores da rua Ana de Moraes, do bairro Jardim Vitória, nas proximidades da residência, principalmente da residência 330, estão indignados com a negligência do executivo na manutenção da via pública, que se está em péssimo estado de conservação, apresentado centenas de erosões, tão profundas essas erosões que os moradores tiveram que colocar pontes de alvenaria e de madeira improvisadas, ou seja, os moradores construíram pontes, lajes, para se colocar os carros nas suas garagens. Sem falar nos riscos para a saúde pela inalação excessiva de poeira. Oferece riscos de quedas e também acelera o processo de deteriorização dos bens dos moradores, como seus carros que vivem quebrando por causa de centenas de buracos nesse trecho de rua, que é tão pequeno. Aí vem as perguntas. Por que o Departamento de Obras permitiu que esta via se deteriorasse tanto? Quando foi a última vez que a via recebeu manutenção? Essa pergunta é pertinente justamente porque eu estive no lançamento de um projeto lá no Jardim Vitória que chama Rua Legal, e um morador da rua, eu acho que é o Rodrigo, né, esteve lá e levantou a questão dizendo que há mais de 2 anos não existe manutenção na rua. Isso precisa ser levantado, não é amanhã, é ontem. Ninguém fica sem manutenção numa rua por mais de 2 anos. É um absurdo e é um descaso. Quando será possível incluir este reparo no cronograma? É a próxima pergunta. Detalhadamente, cite o que deverá ser realizado para a solução do problema. Entre as soluções citadas, o que será realizado pelo Departamento de Obras na rua Ana de Moraes? Sobre as pontes improvisadas, que departamento é responsável por fiscalizar sua segurança? Foi realizada a citada fiscalização? Se sim, enviar comprovante da mesma, se não, por quê? Quais são as medidas de compensação que o Executivo realiza referente aos prejuízos que os moradores do local sofrem com seus carros e até mesmo com a integridade física
devido à má conservação da via e do passeio público? Quais as medidas de prevenção que são realizadas pelo Departamento de Saúde em relação aos danos respiratórios que os moradores sofrem diariamente? No caso de doenças respiratórias como asma, bronquite, efizema e dentre várias outras, gostaria de saber se o excesso de pó que se apresenta na Rua Ana de Moraes, do bairro Jardim Vitória, pode agravar ou até mesmo acelerar o processo de evolução de doenças? Quando ocorre a piora do quadro estável de uma dessas doenças, o indivíduo pode procurar uma unidade básica de saúde do bairro para ser atendido? Se sim, existem equipamentos e as medicações para cada doença citada na questão anterior? Se não, como pode e é feito o devido atendimento? Então não fica só no asfalto, fica até no problema de saúde. Mas enfim, eu vou encaminhar aqui. Senhor líder de governo, a vereadora Abner, preciso de Vossa Excelência aqui um minutinho para assinar junto comigo esse encaminhamento. E passaremos ao nosso porta-voz, o professor Giovanni. Peço uma parte, senhor vereador. Assim que possível. Está assinado pelo líder do governo. Vossas Excelências, são essas as questões levantadas pela rua. Com certeza será entregue ainda amanhã cedo para o prefeito e as questões serão levantadas e o mais breve possível nós aguardamos que seja feito o reparo na rua de vocês, que é só um trechinho de rua, não deve dar mais que 150 metros de rua. Vocês têm o direito de vir aqui na casa, os senhores têm o direito de cobrar e eu agradeço a presença de vocês aqui. Vocês estão de parabéns. Fica aqui as minhas considerações, só tinha isso para falar hoje. Agradeço a presença. Obrigado. Boa noite, excelentíssimo presidente dessa casa, excelentíssimos vereadores, excelentíssima vereadora Selma, Associação dos Moradores de Pitangueiras, representantes lá do bairro do Oriental, presidente do Partido dos Trabalhadores, secretário do Partido dos Trabalhadores, membros da comunidade, pessoas que acompanham pela Questão internet. De ordem, senhor presidente. Posso continuar, senhor presidente? Existe um protocolo. Você se inscreve e o senhor concede a palavra por 15 minutos. Está concedida a palavra à vereadora Déia por 15 minutos. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, me reportar a questão. Realmente, o Jardim Vitória precisa da conservação de ruas, a gente tem acompanhado. Hoje mesmo estive lá. É uma alegria ver aquela obra de drenagem sendo feita em parte das ruas, Raul Seixas, João de Assis, que é o começo da retomada das obras de pavimentação asfáltica. Evidentemente que isso tem que ser estendido a todas as ruas do loteamento. E isso vem bem num momento em que o município e alguns loteadores irregulares foram condenados pela Justiça e, infelizmente, a administração Binho vai ter que arcar com esse ônus. Pena que quem autorizou, quem fez vista grossa para os loteamentos, como vamos pensar no Cavazoi Oriental. Acabou de sair a decisão da Justiça. Os loteadores que fizeram lá o Oriental, Cavazoi, lá no bairro do Oriental, há mais de 20 anos, ganharam dinheiro vendendo aqueles lotes, fizeram de forma irregular, clandestina, não puseram água, não puseram rede de esgoto, não puseram drenagem, foram condenados pela Justiça. E agora? Agora vai ter que dividir essa conta por todos de Mairinque. Isso vai ser um processo em série, não vai ser só lá. Vai acontecer isso com o Recanto dos Eucaliptos, com o Monjolinho, com outras localidades. Mas eu penso que essa administração está respondendo à altura.
Essas emendas parlamentares que estão chegando estão sendo de forma muito ágil e dentro do prazo feitos projetos, feito o equacionamento de todos os problemas para que o recurso não seja perdido e para que os bairros recebam pavimentação. Principalmente pavimentação e rede de água de chuva. Mas eu não poderia aqui dizer, quando fui aqui, eu pedi até uma parte, não foi possível que o vereador me desse, mas falar mesmo, que é uma pena, porque quando a gente tem maus loteadores, quem paga é a comunidade inteira. Agora está sendo a condenação do loteamento Cavazoi e Oriental. E a prefeitura vai ter que fazer a rede de água potável, rede de água de chuva e todos os outros melhoramentos. Acabamos de receber da Saneaco o valor que vai ficar para pôr esgoto em 3 ruas do Jardim Reneville, que o loteador, também inescrupuloso, irresponsável, foi lá, vendeu todos aqueles lotes do Reneville e poderia até colaborar, pagar pelo menos em dia o imposto que deve. Mas não, agora a prefeitura e a Saneaco vão ter que colocar a rede de esgoto em 3 ruas daquele loteamento. Não, e vou abrir um parênteses aí para explicar por que ele fala que ele não é responsável pela rede de esgoto. Mas antes eu vou dizer o valor que vai ficar a obra. Mais de 400 mil para pôr rede de esgoto em 3 ruas. Pessoas que moram lá com fossa há mais de 18 anos. Cada vez que o município pega e para fazer uma obra que no passado técnicos e prefeitos irresponsáveis aprovaram, de loteadores irresponsáveis, não colocando todos os melhoramentos, todo mundo perde. Porque não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E quando vem uma ordem judicial, ela vem para ser respeitada de pronto. Se 3 ruas do Reneville ficam mais de 400 mil reais, evidentemente que o Reneville inteiro, a rede de esgoto, passa de 900 mil reais. Então, o loteador economizou nos dinheiros de hoje, só com rede de esgoto, 900 mil. Vai ver que ele economizou mais de, vamos pensar assim, mais de 1,5 milhão em relação à pavimentação. Então, 1,5 milhão, mais esse dinheiro todo, 2 milhões, mais de 2 milhões ele economizou. Mas vendeu e recebeu o dinheiro dos lotes. Deixou as pessoas sem os melhoramentos todo esse tempo. Então, é isso que a gente tem que realmente refletir. E lembrar, eu penso que a gente teria que fazer placas com nomes, com letras garrafais, com o nome desses loteadores e colocar na entrada dos loteamentos e essa conta que todo mundo vai ter que ajudar a pagar. Porque a conta, se tivesse na aprovação do loteamento, sido cobrada deles, hoje não precisaria fazer o rateio entre todos que moram no município. Eles, evidentemente, que vão dizer, aqueles que têm loteamento aprovado, como é o caso do Vitória, do Reneville, que eles não foram obrigados a fazer. Mas a gente sabe que foi se dado um jeitinho, né? A lei falava que tinha que fazer todas as obras. Mas aí teve leis aprovadas falando que não precisava rede de esgoto, podia deixar o pessoal morar com fossa, e assim foi. Então, não é que é um deixou entre aspas, né, que aconteceu. No caso do Cavazoi, não, era um loteamento clandestino, e na época fizeram vista grossa e deixaram acontecer. Quem vendeu os lotes, embolsou o dinheiro e foi embora. E quem mudou-se para lá, ficou anos e anos esperando os melhoramentos. E agora todos nós vamos ter que pagar a conta para colocar a rede de água, para colocar a captação de água e para colocar a pavimentação, se for ter, e as redes de água de chuva. Se a gente for dividir essas contas, por exemplo, do Reneville, desses 2,5 milhões, pelo número de lotes, pelo valor de um lote, que sei lá, 80 mil reais, a gente vê que, na época, poderiam deixar o loteador vender 1 quadra a menos, e 1 quadra a menos cobriria todos esses melhoramentos. Mas não, deixaram lá atrás eles venderem todos os lotes, e depois nós ficamos com a conta para pagar.